Flagrante. A verdade na tela. Está começando Flagrante pela TV Jovem Pan News. Eu sou Rodolfo Mariz, você já me conhece da programação aqui da Jovem Pan e hoje estaremos juntos no programa que traz os casos policiais que foram destaques durante a semana no país e no mundo. Vamos junto, conto com a sua audiência. Aliás, desde já, muito obrigado pela sua audiência. E a gente começa o programa de hoje falando do Rio Grande do Norte. Um grande beijo para esse povo lindo do Rio Grande do Norte, no qual eu tenho um carinho imenso. Tenho parentes no Rio Grande do Norte, mais especificamente da cidade de Caicó, que é uma das cidades que está sendo atingida aí por essa barbárie que começa lá. A semana foi marcada pela onda de violências com ataque na capital, Natal, e pelo menos outras 5 cidades. Veículos foram queimados e destruídos em incêndios. Mais de 50 suspeitos foram presos e armas e artefatos explosivos foram apreendidos. Segundo a polícia, olha as imagens aí que tá na tela. Nós estamos aqui, cara, na cidade de São Paulo, onde já aconteceu isso no ano de 2006, num ataque gigantesco aqui por um bando de bandidos que era o PCC. E agora a cidade de Natal passa por essa barbárie, por esse crime gigantesco, colocando o caos lá. Corta aqui pra mim as imagens, traz aqui o saudoso, né? O corta pra mim. Eu tô tomando lição dele, nosso saudoso aí. Tomei as palavras dele. Espero que seja um bordão que a galera já goste, mas não vai ser o meu. Doutora Raquel, a senhora está aqui hoje, com muito prazer. Eu vou de novo pegar na mão da senhora, já cumprimentei a senhora fora do ar. É um prazer enorme recebê-la aqui. Espero que juntos a gente consiga trazer para quem está nos assistindo o âmbito policial e também jurídico do que está acontecendo, né? Coloca as imagens de novo para mim, eu vou pedir para a senhora tecer seus comentários, porque isso é inacreditável. Com certeza é uma ausência total de respeito às instituições de Estado, à população. São atos de barbáries, são situações em que a gente está vendo completamente o caos social instalado ali. Perfeito. E as pessoas estão confundindo muito, porque não é uma rebelião. Rebelião é quando é feito dentro das cadeias, né, dentro dos presídios. Isso aí são ataques mesmo. A gente pode chamar isso aí de ataque terrorista, né? O Brasil, que é tão bem falado por não ter catástrofes ambientais como tsunami, terremoto, a não ser essas chuvas, né, que estão aqui, pelo amor de Deus, também essas chuvas. Mas, contrapartida, nós temos esses ataques aí. O que será que está motivando esses ataques? A senhora pode nos esclarecer? Independentemente não existe nenhuma justificativa que tenha razoabilidade para ataques, para destruição ali da situação e amedrontar a população local. A gente teria que ter uma legislação para caracterizar também atos assim de vândalos, de destruição, como atos de terrorismo. A gente sabe que a lei ela coloca alguns elementos específicos para caracterizar o ato de terrorismo, mas independentemente do que seja, através de atividade de polícia judiciária, através de inteligência, com os atores da segurança pública, é possível sim responsabilizar os mandantes e aqueles que estão atuando. Porque ninguém sabe, na verdade, o que estão pleiteando ali, né? É uma maneira, porque, por exemplo, eu citei aqui 2006 nos ataques do PCC. O que eles queriam, na verdade, eram transferências de presos. E começou a atacar ali a Polícia Militar do Estado de São Paulo. A inteligência já deu um parecer do que pode estar acontecendo, o que na verdade eles querem, por que eles estão tão revoltados assim, sair queimando tudo e, como a senhora mesmo disse, amedrontando a população, que não fica só na capital Natal. Está se estendendo para todo o grande interior ali do Rio Grande do Norte. A cidade de Caicó, um grande abraço, uma cidade que eu conheço bem, está sofrendo muito com esses ataques. A gente tem, dá para se falar, doutora, o que esses bandidos eles querem ou não? Essa linha de investigação, geralmente, é uma tentativa de colocar supremacia por força, por terrorismo, por amedrontar ali, desrespeito total às instituições de Estado, no caso, as polícias. Mas o que é interessante é que, independentemente da razão, estes criminosos, esses bandidos devem ser responsabilizados de forma contundente e exemplar. Perfeito. Com o bandido não tem mimimi, não tem conversa com o bandido. A gente tá aqui para noticiar e falar que lugar de bandido é lugar na cadeia. Você tem que estar preso, você que está fazendo isso. Amedrontar a população que sofre tanto. Já se não bastasse essa política que está no Brasil, que é um caos.
E agora tá aí, ó, essa barbárie que a gente tá noticiando. Bandido, aqui você não tem vez não, meu irmão. É vapo pra você, esquece, tá? E a gente vai noticiar e vai ficar no seu pé. Uma pergunta bem inteligente aqui da minha parte, modéstia parte falando. Qual que é o setor de inteligência da polícia? Existem vários. Claro que a gente não vai falar de forma detalhada, porque daí a gente dá realmente a letra para bandidagem, para esses covardes que praticam vandalismos. Mas cada instituição, cada polícia judiciária interligada com o sistema também da Polícia Federal, a gente tem o SUSP, então a gente tem uma teia ali de polícias que se comunicam para investigação e para poder chegar à autoria aí dos crimes e os mandantes. Perfeito, doutor. Ó, coloca 2 em mim aqui, por favor. Porque, bandido, ó, pra você aqui, ó. Coloca na minha mão aqui. É isso aqui, meu irmão. Isso aqui é algema, tá? Você tem que ser algemado e preso. Lugar de vagabundo é na cadeia. Não tem outro lugar. Mas vamos voltar para São Paulo, porque a Polícia Militar prendeu uma quadrilha. Olha só, hein? O crime tá organizado, né, doutora? O crime tá muito organizado. A Polícia Militar prendeu uma quadrilha de golpistas que no show da banda britânica Coldplay, que eu adoro, inclusive, fez várias vítimas. Os detalhes, quem traz pra gente é a repórter Elisângela Carreira. Segundo os agentes de segurança, 4 homens se passavam por vendedores ambulantes e comercializavam produtos da banda, mas com a intenção de trocar os cartões bancários das vítimas na hora da compra. A quadrilha realizava diversas compras depois do golpe. De acordo com a Polícia Militar, uma das vítimas teve um prejuízo de cerca de R$8 mil. Com os golpistas, a PM apreendeu 11 maquininhas e cerca de 30 cartões, além de todo o material que era comercializado pelos falsos ambulantes, como bebidas falsificadas. Os estelionatários têm antecedentes criminais e foram levados para a delegacia. É inacreditável. A gente está aqui nesse primeiro programa que eu estou apresentando e vocês vão se habituar com as minhas feições aqui. Principalmente essa daqui, ó. Quando eu passo a mão aqui, isso aqui eu herdei da minha mãe, cara. Quando eu fico nervoso ou quando eu não consigo entender a cabeça do ser humano, eu faço isso aqui, ó. Doutora, a senhora vai ver muito isso. É um tique que eu tenho aqui, porque não dá nem para curtir um show mais. É inacreditável, porque nós estávamos numa pandemia e as pessoas queriam sair, as pessoas queriam ir pro show, as pessoas queriam se divertir. Aí o cidadão do bem paga lá até quase R$500 para ir no show do Coldplay. E quando ele vai, ele é assaltado, ele é violentado, ele é marginalizado. Doutora, vagabundo tem que ser preso. Mas é muito interessante, porque a gente já falou, já tem falado de forma reiterada, quais são os cuidados quando a população, quando as pessoas estiverem em grandes eventos, aglomerações. Porque essa sensação, esse sentimento de nostalgia misturado com felicidade, que é um show do Coldplay. Quanto tempo aqui as pessoas não aguardaram o show do Coldplay? Claro que as defesas, elas ficam para baixo, as pessoas não estão ali numa situação de esperar ser vítima de um crime. E os criminosos sabem. Por quê? Porque o criminoso, como a gente já falou de forma reiterada, é covarde, ele é oportunista, ele espera a facilidade para poder praticar os seus crimes. Esse golpe da maquininha, ele é muito divulgado também, por isso que a recomendação é, infelizmente, sabendo que o criminoso é covarde, é oportunista, antecipar o passo desses covardes, desses criminosos. Vá bem. Com pequenas quantias em dinheiro. O ingresso já foi pago. Vá em pequenas quantias em dinheiro. O seu celular, se tem as transações bancárias e cartões no celular, bloqueie. Bloqueie também aquele pagamento por aproximação ou indução. Então, faça de tudo para dificultar a vida do ladrão. O ladrão, sabendo, claro, que ele vai evoluir, ele vai praticar outros crimes, mas a tendência é, sabendo que ali está difícil, ele vai praticar uma outra forma de crime. Então, a gente sabe que os criminosos, eles já buscaram, já olharam e identificaram a facilidade para essa prática de crime, principalmente quando as pessoas estão em aglomerações, em grandes eventos, em folia e alegria, em shows. Perfeito, ou seja, claramente aqui, com a tecnologia, também veio a tecnologia desse bando de vagabundos.
A senhora falou que a gente tem que tomar cuidado com a aproximação agora, com essa tecnologia da aproximação. Eu particularmente não tenho, eu sou um cara raiz, cara. Eu coloco meu cartão lá no débito e vou embora justamente por conta disso. Eu tenho medo, tenho receio. Aliás, para quem foi no show do Coldplay, pagou até R$200 no estacionamento. Olha, eu passando a mão aqui, ó. É um absurdo. É um absurdo, tá? Como se não bastasse todo o dinheiro que você gasta para ir no show, agora você tem a dor de cabeça também de buscar os seus pertences, ou então de entrar no banco agora e falar que você foi vítima de um golpe. A dor de cabeça que o cidadão passa, porque aqui no Brasil tudo é burocrático, né? Como se não bastasse a cabeça do cara ter um celular roubado, ele vai ter que ir lá desbloquear, vai ter que bloquear todas as senhas dele, porque a vida do ser humano hoje tá num cartão, tá num celular, sim. Não é verdade? Sim. Isso. E com uma ausência ali de realmente de efetivar e fortalecer a segurança pública por completo, sim. Nós teríamos que ter mais leis que dessem uma resposta da certeza do castigo de forma mais contundente e também um aparato maior de segurança pública para tentar inibir a prática desses criminosos. Exatamente. Olha o aparato que eles usavam aí, ó. É inacreditável. Mas a gente nem tudo são espinhos. Eu vou inverter aqui o dito popular, porque nem tudo são espinhos. Eu quero dar parabéns aos policiais que fizeram essa apreensão. Né? Lógico que deve ter tido ali alguns bandidos que conseguiram sair ilesos, mas a gente está noticiando aqui que foram presos a quadrilha, né? Essa quadrilha foi presa e os bandidos foram presos. Então, ó, salva de palmas para a polícia aqui, representada pela nossa doutora Raquel, que fez um trabalho excelente nesse show do Coldplay. E você que está preparado para os outros shows aqui no Brasil, meu irmão, presta bem atenção, hein? Cuidado. Dica de novo, doutora Raquel, dá dica para quem vai para os próximos shows aí, por favor. Cuidado, as pessoas que vão aos shows, espetáculos, se divertir, elas vão realmente com a guarda mais baixa, com a sua defesa ali completamente ausente. Então, cuidado, já que você vai se divertir, não leve cartões, tente não levar celular. Se não tiver possibilidade, eu quero fazer um selfie, eu quero gravar, pegue um celular step. Infelizmente, são dicas que a gente tem que falar para dificultar o ato dos criminosos que buscam situações de facilitação para poder praticar o seu crime. Também, se você tiver o pagamento no seu celular ou cartões que fazem pagamentos através de indução ou aproximação, bloqueie esse tipo de pagamento. Tente dificultar ao máximo a vida do bandido. Perfeito, doutora. A gente vai falar de um caso agora que está tendo muita repercussão nessa semana. E eu peço para o TP fazer uma pausa aqui, porque eu vou fazer uma reflexão. Porque eu sou pai de menina, inclusive eu tenho duas, a Giovana e a Valentina. E dar essa notícia aqui me embrulha o estômago. A doutora deve estar acostumada porque ela trabalha de frente com o combate ao crime organizado. Para ela não deve ser mais uma novidade, essa maldade da cabeça humana. Mas para mim, ainda assim me sensibiliza. E eu, como jornalista, não deveria ficar sensibilizado. Mas é um caso que choca quem lê, quem escuta, quem fica sabendo. A menina de 12 anos sequestrada no Rio de Janeiro por um homem de 25 anos foi encontrada trancada numa kitnet em São Luís do Maranhão. A polícia descobriu que os dois já mantinham conversas há 2 anos através de uma rede social. Pausa pra mim, por favor. Você que é pai, você que é mãe, sua filha tem 12 anos, como o caso dessa menina, você é responsável pelo que ela assiste na internet. Você é responsável pelo celular dela. Você é responsável por tudo que o seu filho, com a sua filha, até os 18, até os 17 anos ali, 18 anos, você é responsável por tudo que ela vê, escuta e ouve na internet. Existe uma meia-culpa dos pais nisso tudo. Não é simplesmente dar o celular na mão de uma criança para você lavar a louça ou para você fazer outras coisas. Ó, fica quietinho, filho. Fica quietinho aqui, toma o celular do papai, o celular da mamãe e coloca lá o que ele quiser assistir. Você tem que vigiar o seu filho, as conversas do seu filho. Não podemos negligenciar a educação dos nossos filhos. Quem conta essa história pra gente é o Rodrigo Viga, que está acompanhando o caso. É isso, Marisa, um caso de muita repercussão aqui no Rio de Janeiro, em todo o Brasil, e que chama a atenção também de todos os pais para ficarem atentos com os seus filhos. Uma menina de 12 anos de idade, Alessandra Rangel,
ficou em cárcere privado, foi mantida como refém por um homem de 25 anos de idade em São Luís do Maranhão. Ela foi sequestrada aqui no Rio de Janeiro, na zona oeste da capital, Maris, na porta da escola. Os dois fizeram uma longa viagem até a capital maranhense de carro. Foi tudo planejado pelo sequestrador de 25 anos de idade. Tanto que, segundo as autoridades policiais, Eduardo chegou a confeccionar um documento falso em que tentaria provar, caso fosse parado em uma blitz, que era irmão da menina, de Alessandra Rangel, de 12 anos de idade. Lá no Maranhão, ela foi mantida em cárcere privado em uma kitnet. Por sorte, conseguiu acessar o Wi-Fi de uma loja e entrar em contato com pessoas próximas e também com autoridades. Estava sendo procurada desde o início desse mês de março, quando foi sequestrada na porta da escola em Sepetiba, bairro da zona oeste aqui da capital. Vamos ouvir a delegada Ellen Souto falando um pouco mais sobre este caso de enorme repercussão aqui no Rio de Janeiro e também de muita repercussão nacional. Nós começamos a trabalhar em parceria com o Departamento de Proteção em Pessoa de São Luís, em especial o delegado Marconi, e começamos a realizar buscas a partir da descrição física dada pela vítima nesse pedido de socorro enviado à sua irmã. Começamos a efetuar busca nos arredores desse estabelecimento comercial, estabelecemos um raio e começamos a efetuar buscas através levantamentos feitos pela internet e buscas em loco feitos pela Polícia Civil do Maranhão, né? Nós estávamos realizando buscas, monitorando a desaparecida desde sábado. Houve várias buscas sábado, domingo, e ontem a desaparecida foi encontrada. Nós logramos êxito em encontrá-la realmente dentro desse kitnet. Foi no período da tarde que ela foi encontrada. O autor não estava em casa porque estava trabalhando, foi realizada uma campana, o aguardando chegar, e ele foi preso em flagrante pelo crime de sequestro. A menor se encontra nesse momento na Casa Brasileira da Mulher, em São Luís, passando pelos exames necessários, exames médicos e exame de conjunção carnal. E caso seja detectado que efetivamente houve a conjunção carnal, ele responderá ainda pelo crime de estupro de vulnerável, tendo em vista que ela tem 12 anos de idade. Olha, Maris, de acordo com o depoimento dado pelo sequestrador, o Eduardo da Silva Noronha, de 25 anos de idade, os dois já mantinham contato há algum tempo através de um aplicativo. É importante ficar atento também com os seus filhos, com os menores de idade, o que eles fazem nas redes sociais, o que eles fazem no telefone, na internet e no computador, pelo menos desde quando a menina tinha 10 anos de idade. E depois ele resolveu planejar esse sequestro porque estaria envolvido, apaixonado pela garota de 12 anos, a Alessandra Rangel, que foi libertada essa semana em São Luís, no Maranhão. Ele teria dito também no depoimento que os dois não tiveram ato sexual, porém trocaram beijos, carinhos e carícias. Tudo isso está sendo investigado pela polícia e pela perícia das forças de segurança. A menina está regressando aqui ao Rio de Janeiro. Depois de ser libertada, ela foi levada para uma casa de assistência social em São Luís, no Maranhão. E lá no Maranhão, é importante também frisar, viu, Maris, que esse mesmo homem, de 25 anos de idade, já era investigado em um outro inquérito por importunação sexual contra uma menor de idade que também teria sido mantida em cárcere privado. Maris. Bom, obrigado, Rodrigo. Doutora, o que a gente vê aí já é um modo operante desse cidadão aí, né? Minha pergunta é bem leiga para a senhora aqui. Além do crime de sequestro, o que pode ser caracterizado também? Pedofilia? Pode ser caracterizado estupro de vulnerável, como a delegada do caso falou. A pedofilia, por mais estranho que possa aparentar, a pedofilia em si não é crime. O crime é violência sexual contra menores. Existem doentes que são pedófilos, mas controlados, não chegam a praticar crimes. Mas os criminosos sexuais, na sua maior parte, não são pedófilos. Então, existe uma diferenciação técnica e científica em relação a isso. Perfeito. Então, você que está assistindo agora, você que está aqui, ó, você que está nos assistindo em casa nesse momento, presta bem atenção, tá? Eu vou pedir para a doutora repetir essa explicação que ela nos deu agora sobre a diferença, tá? Entre pedofilia e o crime.
de violência sexual contra menores. Vamos lá, doutora. Muita gente confunde ainda, Sim. tá? A gente tem uma enorme audiência aqui, pessoas do Brasil inteiro estão nos assistindo através da sua Smart TV ou através do seu telefone, enfim. Nossa audiência é muito grande e há uma confusão nesse sentido. Então, pra gente começar esse caso, explica pra gente de novo as diferenças. Quando se fala pedófilo, é um doente mental que tem atração sexual por menores, por crianças. E se a gente fala que é um doente mental, a gente está amenizando a responsabilidade criminal deste camarada. Uma atenuante, no caso. E nem todos os pedófilos efetivam a sua vontade, a sua atração sexual por crianças e chegam no ato em si. Pode ficar somente na mente, controlados e etc. Mas os criminosos sexuais, sim, eles praticam crimes através de atos sexuais, atos libidinosos diversos da conjunção carnal com crianças. E nisso ele é responsabilizado de forma, claro, muito mais gravosa. O crime é um estupro de vulnerável. Se tem atos libidinosos ali, eu não enxergaria como importunação sexual, seria sim um estupro de vulnerável. Perfeito. E nem todos os criminosos sexuais contra crianças menores são pedófilos, têm doença mental. Então são criminosos, são perversos, são covardes e devem ficar ali pagando a sua pena ali na cadeia. Doutora, eu quero causar uma polêmica aqui em cima do que a senhora acabou de nos contar aqui, né, nessa explicação tão sábia da lei que a senhora colocou. A mãe agora que tem uma filha de 13 anos, nesse momento, e que deve estar passando uma dificuldade em casa porque ela já acha que é a dona do nariz dela e ela já tem essas relações. Se ela for pega com um rapaz de 25 anos, que nem o caso desse cidadão aí, tem que ser preso, porque é um vagabundo, tá? É um vagabundo, vamos falar a verdade, é um vagabundo. Essa criança de 13 anos, mesmo ela falando, eu sou dona do meu nariz, eu faço o que eu quiser, mãe. Não é bem assim que funciona. Não é. E a gente sabe muito bem que crianças, adolescentes, são pessoas em desenvolvimento. Eles não têm a menor noção de escolhas e também de apreciar o que está escolhendo. Então, os pais, os responsáveis, eles são, sim, responsáveis por orientar essas crianças, esses menores, em suas escolhas. Inclusive, quando você falou monitorar, ali, não é controle, mas é sim proteger estes menores de predadores sexuais, de maníacos sexuais, que estão ali buscando o alvo para a prática dos seus crimes. Você sabe o que é o etarismo? Já ouviu falar nessa palavra, etarismo? Bom, a doutora Raquel daqui a pouquinho vai explicar pra gente melhor o que significa essa palavra, porque com certeza você sabe, só não tá ligando o nome ao que de fato é, na sua essência. Nós vamos falar agora do caso que teve grande repercussão nessa semana, a discriminação sofrida por uma universitária de 44 anos na Faculdade Particular de Bauru, no interior de São Paulo. Patrícia Linares tem 44 anos e foi vítima de caso de etarismo, que causou revolta e indignação. Vamos relembrar o caso. No vídeo, 3 colegas de Patrícia, do curso de Biomedicina, zombam do fato de ela ter mais de 40 anos e estar cursando uma graduação. Gente, 40 anos não pode fazer essa faculdade. Não tenho essa opinião. O vídeo teve milhares de visualizações e as estudantes foram acusadas de etarismo, nome dado ao preconceito e discriminação em relação a pessoas mais velhas. Celebridades como Gretchen, Adriane Galisteu e Renata Ceribelli usaram as redes sociais para rebater a fala das universitárias. Gretchen compartilhou o vídeo da humorista Tata Lopes, brincando com os prós e contras de envelhecer. Você passa a não enxergar direito, né? E aí você tem que usar óculos. Outra coisa ruim também é que fica muito difícil fazer aquele delineado de gatinho, que quando você faz o delineado, que a pele volta, parece que você, na verdade, quis desenhar uma barata na tua pálpebra. Já a Adriane Galisteu compartilhou a postagem da escritora Andréa Pachá, que diz: mulher velha pode estudar se quiser, pode ficar à toa se desejar. Mulher velha é igual a mulher nova, só que velha. Envelhecer é privilégio de quem não morre jovem. Por fim, Renata Ceribelli aproveitou o assunto para compartilhar o discurso da atriz que, aos 60 anos, ganhou o Oscar de melhor na sua categoria e declarou que depois dos 40 ali estava e pediu: não desistam.
No dia seguinte ao ataque, Patrícia foi surpreendida com flores e chocolate em sala de aula. O presente veio de outros estudantes do curso de biomedicina da faculdade. Entre os colegas que se solidarizaram com Patrícia estava Júlia Fogagnoli, que tem apenas 21 anos e está no 4º ano. Eu fiquei muito comovida com a situação e fiquei até em choque sem saber o que ia acontecer quando eu vi o vídeo, porque eu vi o lugar do meu pai, que também entrou na faculdade depois de mais velho. Cada um tem a oportunidade que tem e, às vezes, a mesma oportunidade que eu estou tendo de entrar já agora. E mesmo se eu não tiver, às vezes teve a oportunidade, mas não quis, não era o momento. Então, eu acho que a gente tem que ter o mínimo de empatia por todo mundo, porque é tudo igual. Sobre uma possível punição às colegas, Júlia disse o que espera. Eu falo não só por mim, mas pela minha turma, a gente não deseja nenhum mal. A gente deseja que elas aprendam isso. Que elas usam isso como exemplo para nunca mais acontecer, porque um profissional da área da saúde, um biomédico, nunca para de estudar. Técnicas são métodos que sempre vão evoluir e avançar. Então, eu acho que elas, como profissionais, têm que aprender um pouco mais sobre a própria profissão que está escolhendo seguir. A Unisagrado divulgou uma publicação nas redes sociais afirmando que não compactua com qualquer tipo de discriminação e acrescentou que todos devem ter acesso à educação de qualidade, desde pequenos até quando cada um quiser. O episódio mexeu com a opinião e o sentimento de muita gente. A Patrícia virou quase que uma celebridade da noite para o dia. Os veículos de comunicação, os seguidores nas redes sociais, todos queriam saber um pouco mais da história de vida dessa mulher, que completou 45 anos na última terça-feira, que disse o seguinte, quase chorou muito vendo o vídeo, mas que agora, mais do que nunca, como uma brasileira, como uma mulher de fibra que ela é, não vai desistir do sonho de cursar a faculdade. Nós vamos abrir espaço agora porque a Patrícia Linares topou falar com a gente. Olá, Patrícia, muito obrigado por nos atender. Como é que estão as coisas aí agora nessa cidade de Bauru, que eu tenho tanto carinho pela cidade de Bauru? Então, as coisas aqui estão um pouco fervorosas, não? Mas creio que tudo será resolvido na paz e com bastante serenidade. Olha, nós já tínhamos escutado, não sei se você é o seu caso, esse crime de etarismo. Eu estou aqui com a doutora Raquel e ela colocou uma classificação, a gente conversando nos bastidores aqui, passando o seu caso, e a gente, quando soube que você ia nos dar essa entrevista, nós começamos a bater um papo aqui. Ela colocou algumas outras questões também, que eu faço questão de colocar ela na nossa conversa. Doutora, a senhora falou que também houve a prática do bullying nisso tudo, né? Oi, Patrícia, parabéns por estar estudando. O que eu vejo é que tanto o termo etarismo, como o bullying não são tipos previstos como crimes na nossa legislação. Mas isso não significa que a prática correlata a esses atos sejam impunes. O etarismo é o preconceito contra a pessoa pelo fato dela ser mais velha, independentemente da idade, não precisa necessariamente ser um idoso. E o bullying é uma tentativa de minar a autoestima da pessoa, segregando aquela pessoa, buscando aquela pessoa como alvo no ambiente social que ela está, seja uma universidade, seja um meio acadêmico, uma escola, dentro do ambiente de trabalho. E desta forma, quais são os crimes que, em tese, as pessoas que praticam atos de bullying ou preconceito, que é o etarismo, poderiam estar praticando? Tanto crimes de injúria, porque você violenta a honra subjetiva, é aquela estima que nós temos, aquela percepção que temos de nós próprias. Se você falou que você ficou extremamente sentida, chateada, sem vontade de ir para a faculdade, porque, de uma certa forma, você questionou se realmente foi a sua escolha adequada ou não voltar para os bancos acadêmicos. Então, é um crime de injúria, difamação, porque elas usaram as redes sociais, ultrapassou aí as milhares de visualizações, e também eu vejo um crime em tese, de violência psicológica, quando a tentativa de intimidar, colocar em situação vexatória a mulher
a ponto da a sua felicidade desaparecer, né? Então, Perfeito. eu vejo várias situações ali correlatas aos atos tanto de etarismo como de bullying. A minha pergunta vai para a Patrícia agora, porque eu não sei se ela já tinha sentido, essa pergunta é um pouco capciosa, tá, Patrícia? Você já tinha sentido que os alunos ali, os seus colegas de turma, já tinham um certo preconceito com você ou não? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Primeiro dia de aula foi uma dinâmica maravilhosa para todo mundo saber nome, idade, o que quer fazer, né? Na sua futura profissão. Então foi assim, dinâmico e foi muito gostoso, sabe? Foi como eu esperava, aliás, foi melhor do que eu esperava, né? E as aulas começaram no dia 27 de fevereiro, então na quinta passada que foi esse ocorrido. E como é que você ficou sabendo desse ocorrido? E quando você ficou sabendo, qual foi o sentimento de verdade que te pegou ali? Tá, eu fiquei sabendo isso, eram mais ou menos umas 9 horas da noite, no intervalo, porque nós íamos ter um trabalho de anatomia para ser entregue valendo nota, e me pegaram na porta do laboratório e perguntaram para mim se eu era Patrícia, se eu chamava Patrícia, e que estava rolando um vídeo entre os alunos da faculdade, zombando de mim. Aí eu falei que eu não queria a princípio ver o vídeo, porque eu ia entrar no trabalho e a minha cabeça estava voltada pro trabalho. Mas aí começou aquele tumulto, todo mundo falando, tudo. Eu falei, tudo bem, manda o vídeo para mim pro WhatsApp. Aí, infelizmente, acabei vendo o vídeo e foi uma coisa que me tocou muito, né? Me baqueou no momento, naquela hora, me baqueou. Perfeito. Olha, se já não bastasse você vencer ali, superar os seus limites, talvez a sua... não sei se a palavra certa aqui é trauma pela idade, de entrar numa faculdade e talvez você ter dado esse passo na sua vida, já teria sido um grande passo, na verdade, você ter ido para a faculdade. Você superou os seus medos, você superou a sua idade, né? Porque antes das pessoas julgarem a sua idade, tem o ser humano normal que coloca na cabeça que tá velho para alguma coisa e acaba deixando de fazer essas coisas, né? Então você deu um passo gigantesco na sua vida, se matriculando na faculdade, prestando no vestibular, ingressando na faculdade e de repente acontece isso com os seus colegas. Hoje, de fato, o que você pensa sobre o assunto? Como que você vê os seus colegas de trabalho, de faculdade, desculpa? De faculdade, né? Então, eu nunca tive esse preconceito, né? Comigo mesma. Porém, eu tinha um certo receio de realmente receber comentários ou olhares, né? Ruins. Mas a gente também, como eu estou falando isso como mulher, tá? Não só a pessoa que sofreu o bullying. Nós temos nessa idade, é uma transição de ser jovem para maturidade, né? E isso, vou falar numa forma, bola a mente das mulheres, né? Bola a minha também, que sou uma mulher madura e a gente já está naquele ciclo entre um climatério e uma menopausa, então são hormônios, envolve tanta coisa, é o corpo que mudou, né? São sentimentos em você que como mulher você não gosta, né? De sentir essa mudança hormonal no teu corpo. Mas eu nunca tive problemas não com a minha idade, muito pelo contrário. Eu tô gostando de ser madura, eu tô mais leve, eu tô buscando mais a paz de espírito. Bacana, eu vou deixar, doutora, a senhora que é mulher, por favor, tá tão compadecida com essa situação, pode fazer a pergunta para nossa Patrícia, guerreira. Patrícia, eu também tenho a sua idade, praticamente, sou um pouquinho mais velha que você. O que eu queria que as pessoas entendessem é que muitos falam ou normalizam atos de boçalidade ou imbecilidade atrelados a pouca idade. A gente sabe que a maioridade penal ela é acima dos 18 anos e todos os atos eles têm consequências. Se assim não fosse, todo mundo seria agredido de diversas formas, sendo de forma verbal, psicológica, moral, física. Então, infelizmente,
quanto se suportou a complacência, elasticidade para atos dessa forma. Então, eu vejo que há necessidade de que o respeito, a dignidade, a ética, eles prevaleçam em um convívio social, acadêmico, escolar, universitário. Você está sendo um exemplo, sim, de dignidade, de respeito, de cabeça erguida, de que nada vai te abalar. Mas não é a mesma situação que a gente pode perceber em agressões da mesma forma sofridas por outras pessoas, inclusive pessoas mais novas, que não têm o suporte emocional que você tem e ceifam a própria vida, se suicidam. Então, é algo gravíssimo e que não pode ser banalizado, esses atos de boçalidade e imbecilidade. A gente sabe que tem a responsabilização ali criminal, o tipo adequado penal em tese de atos praticados quando você intimida alguém, você deixa alguém em situação vexatória, você oprime alguém, você baliza de forma intelectual alguém, então etária. Então é uma situação em que a gente não pode permitir que os ambientes sejam normalizados dessa forma. Olha, você pode ver que com o respaldo jurídico você pode contar com a doutora Raquel, né? Eu tenho uma pergunta para te fazer aqui, porque há retratação. A gente, quando comete alguma imbecilidade, como a doutora mesmo disse, né, um ser humano que é do bem, que tem um coração puro, ou que tenha um mínimo de dignidade, ele vai lá e pede desculpa, mas uma desculpa de verdade, que vem do coração, assumindo a besteira que fez. Houve algum tipo de procura ou retratação dessas 3, abre aspas aqui, colegas de trabalho? Colegas de faculdade? Eu não as vejo desde o ocorrido, né? Porque eu fui a última a sair da sala, então eu não as vi até então. Tudo bem, eu mas não vou para a faculdade, é o meu lugar, eu estudo, o meu lugar é ali, né? E não as vejo desde então. Tudo bem, não viu, mas também não houve uma procura. Agora que você tá com o seu Instagram lá em cima, inclusive, por favor, Patrícia, me siga no Instagram, @Rodolfo Marins, que agora eu quero ser seu amigo, é possível. Com certeza, não houve um direct dessas pessoas, não houve um WhatsApp naquele grupo da faculdade. Você que estuda sabe aquele grupo da faculdade, né, que só fala besteira. Todo mundo tem um grupo da sala de aula. Ninguém te mandou uma retratação até agora, me desculpa, não houve isso até agora? Não. Ó, eu vou pedir para a câmera 2 cortar aqui para mim, por favor. Já sabe o que eu quero dizer? Quando eu faço isso, né? Que eu fico nervoso, cara. Porque eu tô aqui... Eu tô perplexo com isso, com essa repercussão gigantesca que esse caso tá tendo no Brasil e daqui a pouco tá estourando pro mundo, né? Daqui a pouco tá sendo noticiado lá fora. Estudante de 44 anos sofre de etarismo pelos estudantes do Brasil. Olha só que notícia criminosa que a gente tá dando. E a gente não tem aqui a moral ética para falar de alguém, né? Mas o mínimo que a gente espera é que as pessoas, ao errar, elas coloquem a mão na consciência e peçam desculpas. É o mínimo. Nós estamos falando aqui da Patrícia, que completou agora 45 anos de idade, que venceu ali os seus medos, que trabalha, que já é, como ela mesma disse ali, meia-idade, está muito bem para a meia-idade dela. Parabéns, Patrícia. A comida de Bauru tá fazendo efeito aí. Sabe, você é uma guerreira. Você tem que pegar, assim... você tem que entender agora que esse momento, você tá levantando uma bandeira para as pessoas. E é indiferente do sexo, tá? Porque eu sou homem aqui, eu tenho 41 anos de idade, olha só. E eu também faço faculdade, 90% dos meus colegas de faculdade têm 20 anos de idade. Você sabe que eu recebo no meu direct mensagens, milhares de mensagens, e não só de mulheres, de homens, pais de família que voltam para a faculdade para ter uma vida melhor, para ter um emprego melhor, e eles são assim, rechaçados, eles são humilhados, eles vão para o trabalho e vão para a faculdade à noite e eles são humilhados. Então, assim, eu sempre fui avessa às redes sociais e quando eu decidi me abrir, expor a minha vida, uma coisa que não é fácil, né? Uma coisa que eu não pedi para acontecer, foi por causa dessas pessoas, por causa desses relatos que eu venho recebendo de pessoas tão maravilhosas e dignas
e que são abusadas psicologicamente, sabe? Então eu tô muito triste ainda, isso mexe muito comigo, mexe eu falar sobre isso. A gente faz com bom humor, né, aos 40 anos e coisa e tal, mas isso é um assunto que é muito sério. Olha, e agora eu quero saber até o fim, o que é isso? O que é o etarismo a fundo? Agora eu vou estudar não só a biomedicina, agora eu vou estudar o etarismo. Agora eu sei que esse tipo de... Porque todo brasileiro sofre todo tipo de preconceito todos os dias. Seja de raça, seja por qualquer coisa. Mas o etarismo, eu, como leiga, não conhecia a fundo. Então agora eu quero conhecer. Eu quero que vira lei. Eu quero que vira uma coisa que nunca ninguém mais vai ofender ninguém. Pela sua idade, pelo seu caminho. Ninguém tem o direito de ditar o meu caminho, porque eu tenho 40 ou 50 ou 90 anos. Olha, eu acho que você está indo no caminho certo. E você vai virar um símbolo do etarismo, porque em todas as leis, elas só são de fato reconhecidas quando a gente tem um rosto nas leis, ok? Você tem que aproveitar essa oportunidade. Né? É que eu sou muito leiga, né? Eu não posso falar que faça uma lei, porque eu não sei nem se ela existe ainda. Mas a doutora tá aqui, eu vou passar a palavra para ela, porque se alguém entende de lei aqui, cada um vai surfar na sua onda aqui, tá bom? É verdade. Mas, se essa lei já existe, você tá colocando um rosto nela a partir de agora. Então seja forte, porque existe um ditado muito popular que é muito interessante e você tem que levar isso para sua vida, que os humilhados serão exaltados. E chegou a hora, você está sendo exaltada. Há males que vêm para o bem. Eu posso ditar aqui 200 ditados aqui como um coach para manter você em pé, para manter você com esse sorrisão no rosto aí, tá? Mas eu quero saber da faculdade. Houve um posicionamento da faculdade? A faculdade chegou a entrar em contato com você? Como é que tá a sua vida depois dentro da faculdade? Sim, eu estudo numa instituição maravilhosa que tem me dado todo o apoio psicopedagógico, psicológico. Eles estão tratando o caso internamente, mas o apoio como aluna daquela instituição, tanto da reitoria como dos professores maravilhosos, a minha coordenadoria. Então são pessoas cuidadosas, eles têm cuidado de mim com muito carinho, com muito apoio. Perfeito. Patrícia, houve uma punição para essas pessoas, ou você acha que o cancelamento já foi uma punição? Olha, eu não falo sobre isso porque eu acho que quem precisa tomar as medidas todas, de qualquer natureza, já estão fazendo. Mas que todos nós tiremos uma lição disso, para nós nunca fazermos isso com alguém, que não parte de nós, né, ter esse tipo de comportamento com ninguém. Perfeito. Antes de encerrar aqui a minha entrevista com você, eu falei que a gente vai saber da lei, né? E eu não posso encerrar essa entrevista sem colocar a doutora Raquel aqui para falar sobre essa lei. Como é que funciona isso perante a lei, doutora? Nós não temos na lei um tipo penal que criminalize o etarismo, que é o preconceito contra a idade, ou o bullying. O que você sofreu ali, muito mais do que um etarismo, um preconceito pela sua idade, também foi uma segregação no ambiente de estudo, no ambiente social, uma tentativa de te deixar em situação vexatória, foi um bullying também. Então, eu gostaria de falar que eu estou muito feliz de olhar para você e ver que você é o símbolo deste paradigma, porque muitas pessoas se abalam tão profundamente psicologicamente falando que esquecem dos seus sonhos, dos seus compromissos, desistem de seus caminhos justamente porque é muito perverso e cruel quando o coletivo segrega alguém. Então eu acho que sim, você não pode desistir, mais do que uma biomédica maravilhosa, você é o símbolo de combate a preconceitos, a situação de bullying e etarismo. Perfeito. Agora, para encerrar mesmo com você, eu quero saber o seguinte, como é que tá a família nesse sabadão aí em Bauru? Tá tudo bem, nós estamos muito juntos, nós estamos nos apoiando e eu tenho uma família que me dá muito apoio e eu penso assim, se isso aconteceu comigo, Deus sabia que eu sou uma pessoa que eu tenho muito suporte familiar e se fosse alguém que não tem,
alguém que é sozinho no mundo, que tem que sobreviver sozinho no mundo e não tem esse suporte. É por causa dessas pessoas que eu tô aqui. Perfeito, Patrícia. Ó, pode comprar a pizza que hoje eu vou jantar em Bauru, hein? Por favor, tá convidado para nossa pizza. Me aguarde aí, tá bom? E a doutora também. Obrigado pela sua entrevista. Ó, tchau. Olha, voltamos com esse caso aqui que é de cair o queixo, tá? A polícia do Rio de Janeiro prendeu um homem que obrigava mulheres a ter relações sexuais com cachorros. Não, você não entendeu errado. Eu falei exatamente isso. É inacreditável, meu irmão. É inacreditável, tá? Que história é essa aí, Elisângela Carreira? Conta pra gente. Marcos Espíndola Pereira, de 46 anos, foi preso em flagrante por maus tratos a animais, apropriação indébita e violência psicológica. O suspeito é investigado por forçar 3 ex-companheiras a manter relações sexuais com o cachorro dele, além de filmar os abusos e divulgar as imagens. Esse cachorro, de nome Argus, foi resgatado e passou por exames com um veterinário, que identificou sinais de violência sexual. O homem foi preso na casa onde vive em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Ele foi denunciado por uma das ex-companheiras. Em depoimento à Polícia Civil, a mulher afirmou que ficou casada com Marcos por 3 anos e que recebeu o cachorro de presente. Ela disse ainda que se separou pelos atos de zoofilia praticados